Bom dia, meninos do nono ano. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Caroline, de Filosofia, Cidadania e História da Arte. Hoje nós iremos ter a nossa aula de filosofia. Nós estamos trabalhando o existencialismo e hoje nós iremos começar a trabalhar um filósofo chamado Martin Heidegger. É um filósofo também muito importante para entender como é esse pensamento existencialista. Então, prestem bastante atenção. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me procurem. Pesquisem também na internet, em outros vídeos. Eu vou deixar também alguma sugestão de vídeo para vocês assistirem para caso surja alguma dúvida e também para acrescentar no conhecimento, tá bom? Bora lá. Martin Heidegger foi um filósofo e professor alemão. As reflexões de Heidegger ajudaram a fundar o existencialismo e mudar a perspectiva filosófica. Martin Heidegger reorientou a visão contemporânea sobre o problema do ser, ao propor que a pergunta pelo ser só pode ser colocada por Dasein, o ser aí, ou o homem que existe no mundo. Então, essa palavrinha aqui, Dasein, eu tô pronunciando essa palavra em português, mas ela é uma palavra em alemão, tá bem, minha gente? Então, Martin Heidegger, por ser um filósofo existencialista, as suas reflexões filosóficas, elas partiam também por este princípio. Ele se preocupava muito pelo ser, pelas questões da existência, pelas questões da humanidade e assim, né, entre outras questões. E ele não era só um filósofo, ele não se prendia apenas nessa questão do existencialismo, mas ele ficou muito conhecido nessa corrente existencialista, tá bom? Para ele, só o ser humano existe efetivamente, uma vez que os demais seres e o objeto apenas são. Vocês têm que entender muito bem essas frasezinhas assim de efeito. É a investigação sobre essa pergunta que evidencia o caráter existencialista de seu tempo, em Ser e Tempo de 1927, que é uma obra de Martin Heidegger. As principais ideias eu trouxe aqui, né, algumas frases contendo as principais ideias dele. Para Heidegger, a principal pergunta da filosofia deve ser sobre o ser. No passado, os filósofos não indagavam sobre o ser, e sim sobre o ente, que significa uma coisa. Antes, os filósofos se indagavam, perguntavam, filosofavam sobre uma coisa e não sobre o ser. Ou então, buscavam entender o ser humano a partir de relação com os objetos e com o meio em que ele estava. Heidegger questiona sobre o homem, o único capaz de fazer essa pergunta. Assim, quem é o homem? Quem é o ser? Muito interessante, não é não? Vamos falar um pouquinho mais sobre o Dasein. Para o estudioso alemão, o homem é um Dasein. O verbo de origem alemã significa sein, significa ser, e da significa aí. Desta forma, o homem é um ser aí, que é neste mundo. Ser aí neste mundo. Ele é um ser aí neste mundo. Ele não é apenas um ente. Esta é a grande diferença entre os entes, pois o ente está no mundo. Vocês têm que perceber essa diferençazinha. Pode ser, poder ser é a possibilidade de cada Dasein, de cada ser aí, de ser empregar, de ser capaz de escolher em cada momento o que desejar ser, empregar seus esforços nesse mundo. Por outro lado, os animais não podem escolher
eles apenas estão no mundo. Vocês estão entendendo? Exemplo, um gato sempre vai em busca de comida e abrigo até o final dos seus dias. Já o Dasein pode escolher, mas deve fazê-lo no mundo em que foram jogados. Note-se que o Dasein não escolheu estar nesse mundo e nem neste tempo. Por isso, Dasein deve transformar sua existência em um projeto que só terminará com a morte. Existência autêntica. O que é isso? Ao entender esta proposição, o Dasein poderá exercer uma existência autêntica. Por outro lado, aqueles que não compreendem ou não aceitam o fim da vida viverão uma existência autêntica e são chamados por Heidegger de Dasman. A existência autêntica é aquela que renuncia à possibilidade de escolha, de pensamento, de ação e deixa que o outro decida por si. Este se transforma na massa, perdendo a si mesmo na multidão. Porque, gente, quando a gente ele diferencia, né, existência inautêntica de existência autêntica. Então, a existência autêntica realmente são aquelas pessoas que entendem realmente a sua missão a sua missão na vida. Então, são aquelas pessoas que compreendem o seu chamado e são aquelas pessoas que entendem e que querem viver essa vida, né? Já a existência inautêntica são aquelas pessoas que renunciam a essa possibilidade de escolha de pensamento. São aquelas pessoas que não que são transformadas na massa, são transformadas no resto das pessoas e acabam realmente se perdendo na multidão. São aquelas pessoas que não dão, sabe, que não tem as suas características próprias, que não tem a sua identidade. E aí ele traz essa diferença. Já a existência autêntica, eles são chamados de Dasma, porque eles vivem realmente, eles não, desculpa gente, e os da San, eles são chamados realmente, eles podem viver essa existência autêntica. Já o Dasman, ele é essa existência aí inautêntica. Angústia. Como vamos encarar a vida? Pois somos feitos para a morte. Eu lembro que eu estou trabalhando com vocês várias questões de angústia. Quando eu anotei, né, que eu queria trabalhar angústia com vocês em Heidegger também, eu anotei que a angústia deve ser trabalhada tanto para os outros filósofos que a gente vem trabalhando, porque ela é um dos pontos fundamentais para os filósofos existencialistas. Por quê? É uma das coisas que nos faz seres humanos, esse sentimento de angústia. Então, esses filósofos existencialistas, eles trabalham muito sobre a questão da angústia no ser. Como vamos encarar a vida? Pois somos feitos para a morte. São essas perguntas que nos angustiam realmente, né? Segundo Heidegger, os antes não morrem, apenas cessam a sua existência, porque nunca tiveram escolha. Já os seres têm plena consciência da sua morte, e por isso suas possibilidades infinitas se veem limitadas. Isto gera uma angústia no ser humano, e será este sentimento que determinará sua vida, sua atitude frente à vida. Heidegger propõe que aceitar nossa condição de seres finitos é primordial para levar uma existência autêntica. Então, ele sabe e ele faz nos entender que nós não morremos, que cessamos a nossa vida, nossa existência, porque nunca tivemos escolhas. Mas
que a gente possa entender que nós somos seres finitos, mas que essa angústia é fundamental para a nossa existência humana, mas que a gente não leve isso realmente aos extremos, para que a gente compreenda, para que a gente aceite essa condição de seres finitos, porque isso é primordial para essa existência autêntica aqui que eu estou falando. Então, gente, foram essas questões que eu queria falar com vocês. Deixa eu só voltar aqui sobre Martin Heidegger, que ele foi um filósofo muito conhecido na corrente existencialista, além de realmente de outros pensamentos que ele teve ao longo de sua vida. Ele fundou um conceito chamado de Dasein, que é o ser aí, no seu livro Ser e o Tempo. E ele afirma que só o ser humano existe efetivamente. As suas ideias, né? Ele sempre retorna para a questão do ser. E, diferentemente do Dasein, que é o ser aí, tem os entes, que ele apenas está no mundo. Não são aí no mundo, não são aí. Quando eu falo ser aí, vocês têm que lembrar realmente, são aí. O homem está aí no mundo, ele é aí no mundo, ele não apenas está, ele é. Tem essa diferença. E ele diferencia a existência autêntica da existência inautêntica, Dasma e Dasein. A angústia é uma das coisas, né, que está dentro de toda essa existência humana, muito principalmente por conta da hora da morte, por conta do momento que encerramos a nossa vida. Mas ele fala que devemos aceitar a nossa condição de seres finitos, porque é importante para levarmos uma existência autêntica. Então, gente, até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu queria abordar com vocês. E qualquer dúvida, não deixem de me procurar, tá bom? Até mais.